Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E olha só, você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode utilizar o botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então você pode mandar a sua dúvida através do QR Code ou link na descrição. Vocês já perceberam como em Harry Potter algumas cenas parecem estar conectadas além do contexto? Claro, tudo tá conectado, afinal é uma saga, né? O livro tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo livro, tudo tá conectado, os filmes ali todos estão conectados, mas você já sentiu, enquanto assistia, que já tinha visto aquela cena em algum lugar, e aí você pensa que talvez seja coisa da sua cabeça, mas a cena em questão é tão familiar que você pensa que já viu no próprio filme? Pois é, em Harry Potter tem muito disso, e é a chamada poesia visual. Ele é um recurso que resgata elementos de cenas passadas e incorpora em outras cenas do mesmo ou de outro filme. E esses elementos podem variar. Pode ser um enquadramento, um cenário, um movimento de câmera, um artefato em cena, o som, a textura. Pode ser uma infinidade de coisas. Até mesmo falas dos personagens. E esses elementos buscam evocar emoções e significados, além de nos remeter ao local, momento que foi estabelecido anteriormente na primeira vez que a cena apareceu. E a poesia visual independe de contexto. Não quer dizer que as cenas vão ter o mesmo significado, nem nada disso. Elas são como se fossem rimas. Uma cena visualmente rima com a outra. Esse recurso é muito presente nos filmes de Harry Potter, então eu separei algumas das que eu acho mais legais para mostrar nesse episódio. Logo no início do primeiro filme, Pedra Filosofal, Hagrid traz o bebezinho Harry para deixá-lo na porta dos Dursley. E ele traz o Harry com a moto que ele pegou emprestada do Sirius. E aí lá em Relíquias da Morte, parte 1, quando ele vai levar o Harry embora, ele leva da mesma forma que trouxe, usando a moto do Sirius. Ou seja, ele vem trazer o Harry para a Rua dos Alfeneiros com aquela moto bebezinho, e é ele quem leva o Harry embora quando ele vai deixar a Rua dos Alfeneiros para sempre. Isso, além de ser o fechamento de um ciclo, né, do Harry chegando e o Harry indo embora, apresenta a rima visual dele trazendo com a moto e levando embora com a mesma moto. Ele até fala no filme, né, fui eu que te trouxe, é justo que eu te leve embora. Outro momento que eu gosto muito, está entre um dos meus preferidos, é que o Hagrid foi o primeiro a pegar o Harry no colo depois que ele recebe o Avada Kedavra do Voldemort lá em 1981. É o Hagrid quem vai na casa dos Potter, é ele quem pega o Harry e leva lá pros Dursley. E lá em Relíquias da Morte, parte 2, é também o Hagrid quem pega o Harry no colo depois dele receber o Avada Kedavra do Voldemort. Ou seja, nas duas vezes que o Harry sobrevive à maldição da morte do Voldemort, quem pega ele no colo, a primeira pessoa a pegá-lo no colo é o Hagrid, tanto no primeiro filme quanto no último. Mais uma vez, além de um fechamento de ciclo, a rima visual. Bom, dei dois exemplos em que o contexto é muito similar das cenas, mas a poesia visual também serve para mostrar um contexto de coisas opostas. Por exemplo, no primeiro filme, depois do incidente da cobra, quando o Harry chega em casa na Rua dos Alfeneiros, o Walter pega ele pelo cabelo, com violência, joga dentro do armário, tranca a porta, falando que não existia magia. O Harry está completamente dominado pelo Walter. E você vê que o Walter está acima dele, porque o Walter é maior que ele, certo? Ele está acima. E então, nós temos a cena no terceiro filme, onde o Walter tenta intimidar o Harry. Nesse momento, o Harry ainda era menor que o Walter de tamanho, mas o Harry está acima, porque ele está na escada, e o Walter está abaixo, né, porque ele está no nível térreo. E nessa cena, quando o Walter tenta intimidar o Harry não se deixa intimidar, porque naquele momento o Harry não tem mais medo dos Dursley. Ele não é mais aquele garotinho que vivia embaixo da escada, sem saber quem ele era, sem saber do seu poder. Agora ele é um bruxo e ele aponta a varinha pro tio, dizendo que não tinha medo de usar, porque ele já tinha cometido ali uma infração mesmo com a tia Guida, então ele tá ali e ele é quem domina dessa vez. E aí, se a gente pega as duas cenas e compara, elas acontecem no mesmo corredor
corredor, em ângulos diferentes, mas no mesmo corredor, o Walter no primeiro filme pega no cabelo do Harry bem ali do lado da escada, e no terceiro filme, quando ele tenta intimidar o Harry, é o Harry quem domina, e em ambos os casos, quem está dominando está acima na câmera. Mais um exemplo muito incrível de rima visual. Entenderam que mesmo com o contexto sendo diferente, no caso o primeiro é o Walter que tá dominando, no segundo é o Harry, é muito parecido, dá uma sensação de ser parecido, é porque é intencional. Agora, essa daqui pra mim é uma das mais bonitas. No primeiro filme, o Harry, depois de ficar de castigo, é trancado lá embaixo do armário e ele tá brincando com os soldadinhos enquanto ele ouve um barulho e ele abre a porta pra ver o tio pregando a portinhola de cartas, né, pra não chegar mais cartas pro Harry. E aí, em Relíquias da Morte, parte 1, tem a cena do Harry indo no armário, ele pega exatamente esse soldadinho e ele ouve um barulho e olha pela porta. E se você colocar a cena lado a lado, você vai ver que elas acontecem de forma muito parecida. Dentro do armário com o soldadinho, olhando pra fora na porta, e aí você vê, uma é o Harry ali, pequenininho no primeiro filme, e outra é ele já adulto, num outro contexto. E isso é muito legal, é uma representação de fechamento de ciclo muito bonita que eles fizeram através das telas. Claro, todo mundo que viu o filme viu essa cena do Harry, né, no armário ali, mas se você coloca lado a lado, você já tinha colocado lado a lado as cenas pra ver como elas rimam visualmente, como elas são muito parecidas? O Harry segurar o bonequinho, o Harry olhar pra fora através da porta, cara, é coisa de louco, assim, é muito bem feito, muito legal. Uma cena que também funciona em perfeita sincronia é quando o Harry entra em Gringotts pela primeira vez, junto com o Hagrid. Quando o Harry entra no banco, a gente tem aquela visão geral do saguão, e então o Harry e o Hagrid são mostrados de costas, avançando até o balcão de atendimento. Eles chegam no balcão, o duende está escrevendo, sem nem olhar para eles. E então nós temos o ponto de vista do duende olhando para o Harry. O duende olhando de cima do balcão para o Harry. Em Relíquias da Morte, parte 2, quando eles invadem o banco de Gringotts, eles estão em 4, né? Harry, Ron, Hermione e o Grampo, mas o Harry e o Grampo estão embaixo da capa. Visualmente nós temos duas pessoas, Hermione e Ron, disfarçados. Exatamente como no primeiro filme, Harry e Hagrid. Olha como a cena é mostrada. Exatamente igual a da primeira. Nós temos uma visão geral do saguão, Hermione e Ron mostrados de costas, eles avançando até o balcão de atendimento. Se liga como é parecido. O take dos pés ali, igualzinho no primeiro filme. A câmera passando pelo balcão onde os duendes estão trabalhando. Eu não sei se você já tinha percebido isso, se você já tinha notado. Você sente uma familiaridade, claro, enquanto assiste o filme, mas se você não coloca lado a lado, você não percebe o quão igual elas são. E aí eles chegam no balcão, a mesma coisa, o duende tá ali escrevendo, nem olha pra eles. E então, quando mostra o ponto de vista do duende, mostra novamente ele olhando de cima. Cara, elas são muito sincronizadas, as cenas são muito iguais. Como eu disse, esse recurso de rima visual, de poesia visual, pode ser utilizado através da fala também dos personagens. Como, por exemplo, em Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando o Harry vai comprar pela primeira vez sua varinha, e é a primeira vez que nós temos contato com o personagem Olivaras. E ele diz para o Harry a frase: "A varinha escolhe o bruxo, Sr. Potter." E lá em Relíquias da Morte, parte 2, quando o Harry vai conversar com Olivaras sobre a varinha que ele tomou do Draco, sobre o mito da varinha das varinhas, o Sr. Olivaras fala exatamente a mesma frase: "A varinha escolhe o bruxo, Sr. Potter." E aqui nesse caso vai muito além da simples repetição da frase, porque no primeiro filme nós temos a primeira aparição do personagem, no último filme a última, literalmente a última aparição do personagem, e a mesma frase sendo dita, em contextos muito parecidos. Harry com dúvidas sobre varinhas. Além de, nos dois casos, as varinhas estarem correlacionadas a Voldemort. A varinha de Fênix, que era a varinha gêmea do Voldemort, e a varinha das varinhas que Voldemort estava buscando. Cara, isso é muito genial. Outro exemplo com fala acontece no filme Câmara Secreta. Quando Harry vai à sala do Dumbledore após mais um ataque ali de alunos nascidos trouxas, e então o diretor pergunta a ele: "Se tem alguma coisa que queira me contar?" "Não, senhor." E depois, na cena em que o Harry vê a lembrança do Tom Riddle, lá do dia que a Murta que Geme foi morta e o Tom Riddle entregou o Hagrid, tem o Dumbledore perguntando exatamente a mesma coisa pro Tom Riddle. "Tem alguma coisa que você queira me contar?" "Não, senhor. Nada."
Olha só o contexto de tudo isso. Nesse momento, o Harry fica se questionando ali e tendo certeza de que ele só não foi pra Sonserina porque ele pediu, porque o Chapéu iria mandar ele pra lá, porque ele tinha tudo a ver com Voldemort, ele tinha muitas semelhanças com Voldemort, então ele tá nesse momento de se achar parecido com o Voldemort nas coisas. E de fato, eles têm muitas semelhanças, muitas. Os dois garotos que não sabiam sua origem, o Harry sem saber a origem, crescendo com os trouxas, o Tom Riddle que não sabia sua origem e cresceu num orfanato trouxa, que cresceu sem amor, Harry que cresceu sem amor, maltratado ali pelos tios e o Tom Riddle, no caso, negligenciado no orfanato. Os dois viam Hogwarts como o lar deles, como a salvação deles. Então a cabeça do Harry tá borbulhando com essas coisas. E a cena valida, essa repetição dos dois valida todos esses questionamentos, vão muito além da simples repetição. E aí quando o Harry vê essa lembrança do Tom Riddle, e ele se lembra que a resposta foi exatamente a mesma que ele deu pro Dumbledore, na cabeça dele ele fica, pronto, eu sou igual ao Voldemort, eu sou assim, eu tô destinado a ser assim. É uma questão muito pertinente que vai perseguindo o Harry durante toda a história de Câmara Secreta. Essa outra aqui, ela simplesmente é uma das minhas preferidas também. Aliás, nesse vídeo eu coloquei as minhas preferidas, nesse episódio. Se vocês quiserem um parte 2, porque dá pra fazer parte 2, parte 3 tranquilamente, porque tem muitas, acontece muitas vezes, nesse vídeo eu coloquei as minhas preferidas. O Harry, quando vai pela primeira vez no espelho de Ogezed, ele vê os pais, vê a imagem do pai, da mãe, e a mãe dele coloca a mão no ombro. E ele que não se lembrava do rosto dos pais, que não se lembrava do toque dos pais, inocentemente põe a mão, só que no reflexo a mãe dele tá com a mão no ombro dele, só que na realidade não tá, né, é só no reflexo, é só no desejo dele aquilo ali, e aí ele encosta a mão no próprio ombro e não sente nada, não consegue tocar na mão da mãe. E aí lá em Relíquias da Morte, parte 2, quando o Harry gira a Pedra da Ressurreição e a alma dos seus entes queridos aparecem ali, a mãe dele estende a mão pra ele e ele faz exatamente a mesma coisa, ele vai tentar tocar, mas não consegue, porque eles estão separados, eles estão em planos diferentes, Harry no mundo dos vivos e a mãe no mundo dos mortos. E aí essas cenas, elas espelham uma a outra. É até irônico, né, falar que espelha, porque se tratando do espelho de Ogezed, né, e aí isso completa uma coisa muito, muito forte. Por exemplo, quando o Sirius fala pro Harry, lá em Prisioneiro de Azkaban: aqueles que nos amam nunca nos deixam de verdade, e sempre pode encontrá-los aqui. E aí, quando aparecem, né, os entes queridos do Harry, o Sirius fala: estamos aqui em você. O espelho de Ogezed mostra o desejo mais profundo e desesperado do coração da pessoa. O desejo do Harry, acima de tudo, era ter sua família, era ter crescido com a sua família, era estar com os seus pais. E aí naquele momento ele está tão perto e tão longe ao mesmo tempo, ele está prestes a se entregar, ele vai se unir aos seus pais, né? Ele achava que iria se unir aos seus pais, e então tem esse contexto bonito da cena, sabe? Pesado, triste, mas bonito ao mesmo tempo, da conexão, de como as cenas se conectam, de como elas rimam e como elas funcionam através desse recurso. Tudo isso com gestos muito simples de tentar tocar a mão da mãe dele. Cara, fala se não é genial. Outra coisa que eu gosto muito, muito, muito nos filmes de Harry Potter, e não sei se você já tinha notado, claro, você já viu as cenas com certeza, mas não sei se você já tinha notado essa espécie de tradição até o quarto filme, que foi quebrada depois pelo David Yates. Nos 4 primeiros filmes de Harry Potter, sempre tem alguma coisa levando a gente até o castelo, assim como os alunos. No primeiro filme, a flotilha de barcos. Ela leva os alunos e nos leva junto a visão do castelo. No segundo filme é o Ford Anglia, que leva o Harry e o Ron e nos leva junto até o castelo. A mesma visão. No terceiro filme são as carruagens que nos levam até o castelo. E no quarto filme é o próprio Expresso de Hogwarts, que você vê como elas avançam de forma muito parecida. Isso foi completamente quebrado com o David Yates quando ele entrou na direção ali. Não sei se ele não tinha percebido isso, ou se ele simplesmente, tipo assim, não quero saber, vou fazer do meu jeito. Mas era ali uma tradição que era seguida, que foi seguida até o quarto filme. E pra finalizar, por último, desse parte 1, eu escolhi com certeza a minha preferida. Essa não é uma das minhas preferidas não, é a minha preferida. Quando o Harry vai cumprir a detenção lá na Floresta Proibida no primeiro ano, ele dá de cara com o Voldemort e ele fica desesperado, e então ele é salvo pelo Firenze. E aí, lá em Relíquias da Morte, parte 2, quando o Harry vai se entregar, é exatamente na floresta, ele chega lá, se entrega pro Voldemort, e é atingido pela Avada Kedavra, mas sobrevive. Agora, olha como a cena tem vários
vários elementos muito parecidos, intencionalmente. No primeiro, o Harry se assusta, ele fica desesperado, porque era o seu primeiro encontro depois de bebê com o Voldemort, né? Ele não lembrava, obviamente, do Voldemort ter atacado ele quando ele era bebê, mas é o primeiro encontro. Ele tá desesperado. Em Relíquias da Morte, ele está super calmo e tranquilo, porque ele tá encarando o destino dele. Ele sabia que aquele era o destino dele, então ele tá calmo, sereno, tranquilo, ele chega ali, fecha os olhos e aceita seu destino. Nas duas cenas, nós temos um momento em que vemos por trás das costas do Voldemort e Harry em sua frente. No primeiro filme, esse é o momento em que o Harry seria atacado, mas é salvo por Firenze. Já no último filme, é o momento em que o Voldemort ataca, onde o Harry recebe o Avada Kedavra. O tempo das ações e o ângulo delas são muito semelhantes. E isso pode parecer algo muito bobo, mas é outra grande representação de um ciclo do Harry. E fica mais interessante ainda quando a gente entende o que os centauros disseram lá no livro, lá na primeira vez, quando o Harry tá na floresta, e aí os centauros ficam muito bravos porque o Firenze salva o Harry, e eles falam que eles juraram não se indispor com os astros, que o que eles viram nos astros não podia ser impedido. E o que eles viram? Que o Harry naquela floresta seria abatido pelo Voldemort, atacado mortalmente. Naquele primeiro momento que o Firenze salva o Harry, os outros dois centauros acreditam que eles interferiram numa coisa que estava escrita para acontecer. Só que o que eles não sabiam é que esse momento iria se repetir anos depois, que o Harry iria encontrar o Voldemort na floresta e seria naquele lugar na floresta que o Harry seria abatido pelo Voldemort. Isso é muito legal. A conexão das cenas, a forma como elas ocorrem, com ângulos parecidos e momentos parecidos, representa muito mais do que está explícito ali, remetendo ao que está no livro, mas que não foi mostrado, foi cortado do livro, né? A gente não tem essa cena dos centauros bravos, aquilo foi cortado. Só que o contexto da cena traz isso. Você já tinha notado? Então é isso, meus bruxos. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o seu comentário. Se você tem algum momento que percebeu de cenas parecidas, de cenas que se encaixam nesse contexto de rima visual, de poesia visual, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Se você quiser um parte 2 desse episódio, também comenta aqui para eu saber, porque vocês são o termômetro. E se vocês gostaram e querem um parte 2, eu trabalho em cima dele. Se não, eu deixo pra lá. Mas o fato é que tem muitos outros momentos assim. Obrigado por assistir mais um episódio do Caldeirão Furado. A gente se vê num próximo vídeo e até lá, mal feito feito.